10 horas e 22 minutos, 10 e 22, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News o jornalista Ricardo Rodrigues, ele que tem analisado aí nos últimos meses, juntamente comigo, aqui dentro da nossa programação, o cenário caótico da política brasileira após o afastamento da presidente Dilma Rousseff, né? Em especial, claro, os desdobramentos para a política nacional de tudo que está acontecendo. A gente já acompanhou há pouco a participação do nosso repórter Marcelo Rocha. Um dos personagens nacionais está em Alagoas, que é exatamente o senador Renan Calheiros, já reunindo a sua base política, sai do fogo cruzado de Brasília e já mergulha em outro fogo cruzado, que é o da política local. Mas aqui ele é rei, é isso mesmo, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. O senador Renan Calheiros é talvez assim a principal liderança, né, hoje em atividade aqui de Alagoas, junto também com o senador Fernando Collor e outras lideranças também, que nem Benedito de Lira, também senador, né? Os três senadores já estão se movimentando aqui pelo Estado, aproveitando o recesso do Congresso Nacional, né, visitando as bases, né, os seus correligionários, né, numa preparação para as eleições municipais, porque eles têm interesse em eleger o maior número possível de prefeitos para fazer a base para 2018. Essa eleição municipal, ela serve de base para 2018. Então, o grupo político que fizer as principais prefeituras do interior, ele vai se fortalecer para as candidaturas majoritárias em 2018 e por isso essa movimentação aqui vai ser grande a partir de agora, digamos assim, final de julho, início de agosto até setembro, né? Nós veremos muita movimentação desses políticos, dessa liderança, não só do senador Renan, como do senador Fernando Collor e do senador Benedito de Lira, que são as três principais lideranças. O senador Renan e junto com o Fernando Collor, me parece que a possibilidade de um acordo, de uma candidatura que eles podem abraçar, né? No caso, o Renan lançando o candidato a prefeito, que seria aí o Cícero Almeida, e o Collor articulando, junto com o Renan, uma candidatura a vice, ou até mesmo um candidato a prefeito também, se não houver acordo, né? Se não houver entendimento, para apoio no segundo turno. Exatamente. O PMDB em Alagoas, ele se fortalece com a presença do governador Renan Filho, né, no governo do estado, também sob a liderança do do governador Renan Filho e sob a liderança também estadual do senador Renan Calheiros. Mas em Brasília, a semana que passou, o PMDB teve uma derrota importante, que foi o fato de que Eduardo Cunha não tem mais apoio na CCJ e agora deverá ser julgado no plenário da Casa. Ainda há possibilidade de acordo para salvar o mandato do Eduardo Cunha ou, na sua avaliação, Cunha já é favas contadas? Eu acho que já, viu? Dificilmente o deputado Eduardo Cunha consegue salvar o mandato. Ele já renunciou à presidência, né? Já deu os anéis para tentar salvar os dedos, né? Mas eu acho que ele não vai conseguir, não. Quem acompanhou a última votação na Comissão de Constituição e Justiça, quando o requerimento dele tentando postergar a cassação do mandato, né, foi derrotado, né, viu que depois que foi apresentado o resultado, né, os partidários, os opositores do Cunha gritaram, né, fora Cunha. Na eleição também para a presidência da Casa, quando terminou a votação, que o Rodrigo Maia foi eleito presidente, né, já houve manifestação do pessoal que apoiava o Rodrigo Maia gritando fora Cunha, né? E a participação do Eduardo Cunha na Comissão de Constituição e Justiça foi pífia, principalmente quando ele quis amedrontar os seus pares, dizendo que se fosse para afastar, né, e caçar o mandato daqueles que se envolveram com dinheiro que tem fora do país, cerca de 50 parlamentares estariam ameaçados, né, de perder o mandato por conta dessa movimentação. Então, quer dizer, ele é uma espécie de boi de piranha, porque esses 50 que ele cita, né, logicamente vai querer votar nele para afastá-lo de vez
né, para cassar o mandato dele, para que possam prosseguir, né, numa outra situação, porque a permanência dele dentro da casa coloca em risco a vida, o mandato de outros parlamentares. Então, acho que o Cunha já é praticamente carta fora do baralho, é uma espécie de boi de piranha. Vão jogar tudo para cima dele para que ele seja afastado e que os outros se salvem a partir daí. Uma delação que pode também agitar os bastidores políticos nos próximos dias, inclusive preocupa as lideranças alagoanas, Ricardo, envolvendo o empresário Marcelo Odebrecht. Inclusive, seu advogado na Borbulhões, que é alagoano, já articula exatamente para que essa delação, que é considerada a mãe de todas as delações, ela possa ser dividida em vários capítulos, né? Considerando que dentro do chamado esquema da Operação Lava Jato, a empresa Odebrecht tinha uma atuação muito destacada, tanto que é apontada como a empresa que coordenava também a ação, inclusive, das concorrentes no que diz respeito à Operação Lava Jato. Para você também, essa delação, ela é um divisor de águas para a Operação Lava Jato? Caso venha acontecer? É importante saber, mas as delações, elas acrescentam, né, informações que talvez a Polícia Federal não tenha. Mas é o que eu tenho dito aqui em outras oportunidades, que a quantidade de documentos, né, de depoimentos, de provas que a Polícia Federal já tem a respeito do envolvimento desses empresários, das grandes empresas, das grandes empreiteiras, no processo de corrupção, principalmente no processo de dilapidação, né, de sucateamento da Petrobras, de roubalheira na Petrobras, é uma quantidade de informações e documentos já muito grande que a Polícia Federal tem, então de forma que a delação é importante porque ele pode revelar detalhes, né, e comprometer ainda mais pessoas que se envolveram nessas falcatruas, né? Agora, é bom que se observe, Marcos Rodrigues, que desde quando a Operação Lava Jato começou, né, há 2 anos mais ou menos, que a Polícia Federal vem desenvolvendo, e a gente já está já acima da 30ª fase da Operação Lava Jato, né, sempre essas grandes empresas aparecem como ponta de lança da corrupção. E essa Odebrecht, que é também aqui a subsidiária, né, que controla a Braskem, né, indústria química aqui de Alagoas, ela lucrava muito mais com a corrupção do que com as atividades empresariais industriais, entendeu? Então, quer dizer, ele tinha um departamento de propina dentro da empresa para se relacionar com aquelas pessoas que se envolviam com a corrupção governamental para desviar dinheiro e abastecer os cofres dos partidos que recebiam propina, né, dessa empresa e de outras empresas também, entendeu? Então, ela é uma empresa que se especializou muito mais na corrupção do que nas outras, porque ela tinha um departamento que cuidava desse dinheiro que era desviado e que servia para irrigar as contas dos partidos políticos e dos políticos, entre eles políticos aqui de Alagoas. Na tese do juiz Sérgio Moro, de acordo com o que ele tem colocado, a gente já abordou isso indiretamente em outras participações suas, ele parte da ideia de que havia um núcleo criminoso empresarial, onde na lógica do que ele apresenta era comandado pelo Marcelo Odebrecht, mas havia também um núcleo político que centralizava essas ações. E aí a suspeita é que chegue ao presidente Lula. Você acha que essa delação chega no Lula? É possível que chegue ele como o chefe, né, da nação na época, assumindo a presidência, e lógico que tudo passava por ele, né, por mais que ele queira se esquivar, né, mas respinga fortemente nele. Mas o que eu tenho dito assim, quer dizer, não adianta a gente pegar um chefe e colocar toda a culpa nele e os demais passarem ilesos, né? É importante que a justiça compreenda e mostre isso para o povo, para a população, como funcionava o esquema. E eu tenho a impressão que esse esquema não era de um chefe só. Ele tem mais gente, e gente graúda também, que fazia parte da coordenação
do esquema de corrupção. São 10 horas e 32 minutos, 10 horas e 32 minutos, uma breve pausa na participação do Ricardo Rodrigues, porque o Marcelo Rocha já está com o senador Renan Calheiros, que hoje faz uma grande reunião com a presença de lideranças políticas de todo o estado, num dos hotéis aqui da capital alagoana. Segue você, Marcelo. Esses desdobramentos todos acontecem no Senado Federal, porque por mandamento constitucional é o Senado, ao final e ao cabo, que vai fazer o julgamento da presidente da República. Mas como presidente do Senado, eu tenho procurado conversar com todo mundo. O Senado está pacificado, o Senado é a solução da crise, o Senado tem procurado colaborar em todos os momentos. Quando foi preciso alertar, o Senado alertou. Quando foi preciso apresentar propostas, o Senado apresentou propostas. E nós estamos lá fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso papel. Com relação a Alagoas, vocês acompanharam ultimamente, nós fizemos a renegociação da dívida dos estados. O Senado é a casa da federação e o presidente do Senado tem responsabilidade, sobretudo, com isso. Nós conseguimos essa operação inédita do seguro exportação para as indústrias do Nordeste do Brasil e principalmente de Alagoas, porque Alagoas é o principal produtor de álcool e de cana-de-açúcar do Nordeste. Estive agora com o governador, vou falar hoje com o presidente da República e amanhã estarei jantando com ele lá no Jaburu e com o novo presidente da Câmara dos Deputados eleito, para nós agilizarmos duas coisas que são fundamentais para Alagoas. É receber os ativos do Estado que ainda não foram pagos pela Eletrobras. E o outro é agilizar a venda dos ativos do Banco do Estado de Alagoas. Essas duas operações são muito importantes para o Estado está dependendo muito disso. Nós estamos tendo frequentes quedas de arrecadação, não de ICMS, o ICMS de Alagoas tem crescido como um dos poucos do Brasil, e isso é muito bom, é uma boa resposta. Mas, enfim, eu estou aqui preparado para ir às ruas, conversar com todo mundo, apoiar os nossos candidatos num município que puder apoiar. Essa eleição é uma eleição dificílima, nós não vamos ter financiamento empresarial, isso aumenta a dificuldade da eleição, mas é uma oportunidade, sobretudo, para demonstrar quem tem serviço prestado e quem tem farinha no saco. Então vai pesar muito o perfil de cada um dos pré-candidatos para aumentar o número de... Eu acho que vai pesar o perfil, os compromissos, a dedicação, o discurso. É preciso mais do que nunca numa eleição dessa, sem financiamento eleitoral, que se tenha um discurso convincente, que se apresente uma proposta para cada cidade. Eu tenho muita expectativa com relação à eleição nas grandes cidades. Maceió vai ter uma disputa também grande. Nós temos candidatos expressivos. O PMDB está tendo a satisfação de apresentar como seu candidato um homem que é considerado pela população como o melhor prefeito que Maceió já teve, que tem uma larga folha de serviço prestado na urbanização, nas políticas sociais, no asfaltamento, na construção de casas. E assim, dá muita satisfação participar de uma campanha que tem o Cícero Almeida como candidato. Eu acho que Maceió tem de volta a oportunidade de ter de volta para a prefeitura aquele que foi o seu melhor prefeito. Esse é o sentimento que nós colhemos da população, onde nós andamos. O presidente Rui Palmeira não deu certo? Eu não gostaria de avaliar como alguém que ajudou bastante a administração do prefeito Rui Palmeira. Mas falta alguma coisa. Eu acho que ele tem se esforçado, administra a capital num momento de muita dificuldade. Até por isso, o prefeito Cícero Almeida foi muito melhor, fez mais obras, gerou mais emprego, fez investimentos, apresentou soluções urbanísticas para a cidade, abriu frentes de ligação de bairros com bairros, e assim, tem uma grande avaliação e tem um potencial eleitoral muito grande também como consequência. Presidente, na semana passada o senhor fez um balanço sobre as atividades desenvolvidas à frente do Senado e falou sobre o parlamentarismo. O senhor acredita que é o melhor sistema de governo para o país? É que eu sou parlamentarista e está demonstrado
que o presidencialismo, sobretudo esse presidencialismo no Brasil, é um presidencialismo gerador de crises, fomentador de muitas dificuldades, complexidades. Em outros momentos da nossa história, nós tivemos uma transição. Quem sabe se em meio a essa crise toda nós não poderíamos fazer uma transição para o parlamentarismo. Eu acho que do ponto de vista da democracia isso seria muito bom para o Brasil. É consenso no Senado isso? Não, não é consenso. É evidente que essa matéria divide e toda vez que você a aborda, você acaba contrariando alguém que se imagina estar ali na linha de frente como possibilidade eleitoral para ganhar a eleição. Isso amplia a dificuldade, mas eu acho que o Brasil ainda vai passar por esse processo histórico. Ok, Marcelo. E eu quero estar vivo, com força, com saúde, com energia para colaborar. Muito bem, Marcos, está aí, portanto, a chegada do governador Renan Filho, o senador Renan Calheiros, vai começar, então, o Congresso, enfim, a orientação para os candidatos, os pré-candidatos, né, nas próximas eleições do PMDB aqui no Rio de Lagoa da Anta. Muito bem, então é o Marcelo Rocha, pegando um gancho da fala do senador Renan Calheiros, Ricardo, quando ele coloca que o Senado está sereno, está pacificado, dá a entender também que o Senado já está com votos definidos para o que será a votação do impeachment em agosto, considerando que, findo aí o recesso agora em julho, o mês de agosto será decisivo para o afastamento definitivo ou o retorno da presidente Dilma Rousseff. O que é que você acha desse momento? Eu acho que essa preparação passa também pela saída do Cunha. Ele deu sorte porque logo depois que ele teve essa derrota na Comissão de Constituição e Justiça, tinha a eleição para a presidência da mesa, foi eleito o novo presidente da mesa, e em seguida começou o recesso parlamentar. Então volta em agosto. Eu acho que a primeira pauta na volta em agosto, o processo de cassação do Cunha ir para o plenário. O Cunha é cassado, em seguida a bola passa para o Senado para a cassação em definitivo do impeachment da presidente Dilma. É lógico que aquela votação que já houve, dando sequência ao processo de impeachment, já foi um indicativo que o presidente Temer tem maioria para conseguir se manter no cargo e afastando em definitivo a presidente Dilma. E o que é bom lembrar é que as forças que davam sustentação à presidente Dilma têm se mostrado assim, desmobilizada. A gente não vê movimentação na rua, nenhuma manifestação de peso, de repercussão nacional, em favor da recuperação do mandato dela. Então, se não tiver uma manifestação muito grande nesse sentido, mostra que, de certa forma, o PT e os partidos aliados a Dilma já deram essa parada como perdida e dificilmente ela retorna à presidência, porque é muito provável que o Senado mantenha a decisão da Câmara afastando, no caso, a presidente Dilma em definitivo. Mas essa votação é bom que se diga que ela vai ser presidida pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, o ministro, por conta de que o processo de impeachment, quando chega ao Senado, na votação principal, o presidente se abstém, ele volta a ser um senador como qualquer outro e a sessão é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Podendo, inclusive, votar, a depender do resultado. Exato. De acordo com o que o senador Renan Calheiros fala, Ricardo, ele tenta emplacar uma agenda institucional já com o presidente interino Michel Temer, e tanto que participa de um almoço meramente ali de recepção do novo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, mas vai estar fazendo questão de estar presente em Brasília. De certa maneira, Renan era a última tábua de salvação do PT em algum momento, considerando que o tempo todo, ele na reta final, antes do processo de impeachment ser decretado, era a figura que sempre tentava contemporizar para que não chegasse a esse ponto, mesmo diante das loucuras lá de Eduardo Cunha. Você acha que agora ele já entende também esse recado que você avalia pelo distanciamento de algumas lideranças do PT, de que a Dilma não volta mais?
Eu acho que sim, viu? Quando ele coloca que o Senado está sereno, está pacificado, é praticamente dando a entender que a conjuntura ela é favorável à manutenção do presidente Michel Temer. Quando ele diz que está se reunindo, quando ele diz que está preparando o terreno para aprovar os projetos do governo, é esse governo interino que está aí. O Michel Temer está interinamente até que o Senado vote em definitivo a saída da presidente Dilma dentro do processo de impeachment. Porque se eles não conseguirem a votação que precisa para manter o impeachment, né, ela volta. E ela voltando ao poder, aí há uma reviravolta impressionante, porque todo esse ministério que está aí sai e vai voltar a Dilma junto com o PT em uma base completamente diferenciada daquela até então, né, e de forma que vai ser uma surpresa geral, porque nos meios políticos, a saída da Dilma já é dada praticamente como favas contadas. Um detalhe importante, Ricardo, para que a gente possa finalizar, é que o Michel Temer, né, nesse momento de interinidade, mas diante de pesquisas até divulgadas pelo Datafolha no final de semana, que apontam uma tendência de apoio um pouco maior já à sua presença como presidente, está tomando algumas decisões polêmicas, entre elas a privatização de algumas empresas de eletricidade. Está na lista a Eletrobras Alagoas e está na lista também a Eletrobras Piauí e Goiás. Goiás será a primeira, inclusive, a ser privatizada. É um novo governo, é um governo privatista e até os próximos 2 anos ainda que restam de mandato, outras privatizações podem acontecer. Como é que você avalia essas medidas do governo? São medidas impopulares, são medidas que, de certa forma, contrárias à orientação dos partidos de esquerda, né, que primam, né, pela uma estrutura do Estado muito mais forte, muito mais voltada para a população, do que, né, a proposta dos neoliberais, que de Estado mínimo, né, uma redução completa das atribuições do Estado para que a iniciativa privada, né, comande e tome conta de tudo, principalmente dos setores da economia. E desse setor energético é perigoso porque é uma atividade estratégica. Na medida em que você tira a Eletrobras e joga uma empresa privada para administrar, essa empresa pode estar muito mais preocupada com o lucro e, logicamente, quem vai pagar caro com isso é o consumidor, com o aumento, mais uma vez, da energia elétrica. Então é preocupante. Eu tenho dito aqui outras vezes que o saco de maldade do senhor Michel Temer ainda não foi aberto. Não foi aberto por quê? Porque ele sabe que ele está lá interino. Ele sabe, se ele abrir qualquer maldade, qualquer projeto impopular, pode interferir na votação do Senado, que coloca em definitivo a Dilma para fora, e ele fica em definitivo até o final do mandato dela, que é o final de 2018. Então, ele ainda está, entendeu, naquele compasso de espera. Uma definição para ele é importante para ele poder dizer a que veio. E ele não veio aí para atender os anseios do povo, até porque ele não foi eleito para ser presidente, ele foi eleito para ser vice. Ele está aí dentro de uma contingência que ele conspirou para que acontecesse. Entendeu? Ele conspirou, ele estava lá, né, articulando com os seus pares na Câmara e no Senado a saída em definitiva da presidente Dilma. Isso ficou comprovado até pelas gravações que fizeram, pelas articulações, pelas denúncias. Agora, o que chama a atenção, o que eu gostaria de aqui, que os petistas fossem para as ruas para tentar salvar, né, o mandato da presidente Dilma, que os petistas, que o PT principalmente, se mobilizasse seus sindicatos, suas associações, suas forças, suas bases, para tentar salvar, porque agora é o tudo ou nada. Esse é o momento decisivo. E se o PT não fizer esse trabalho, entendeu? Ele vai ser muito, muito cobrado por isso em 2018. E vai ser cobrado agora. Já vai ter uma baixa muito grande no número de prefeitos e vereadores que o PT vai perder nessa eleição municipal, que reflete, né, a insatisfação do eleitor com o partido em nível nacional. Aí vai refletir agora, já nas eleições municipais desse ano, e vai refletir muito mais em 2018.
entendeu? Então é bom que o partido se mobiliza, vá para as ruas, denuncie, mostre que a presidente foi vítima de uma conspiração, de um golpe, quer queira, quer não, é um golpe branco, um golpe institucional dentro, né, dos limites da lei, mas é uma espécie de golpe branco, porque houve uma conspiração para tirá-la do poder, né? Por menos do que isso, outros presidentes já deviam ter sido empichados e não foram, e a presidente Dilma foi diante dessa situação. Lógico que as forças de oposição se aproveitaram com racha do governo, né, e impulsionaram essa ideia de fora Dilma, fora PT, fora Lula, que eles querem, com isso tudo, como eu já disse, é queimar uma grande liderança que o presidente Lula tinha nas bases populares, no povo, para eliminá-lo de uma vez das campanhas eleitorais, até porque em 2018 o Lula ainda é forte. O Lula, apesar de tudo, se ele for para a rua pedir desculpa e dizer que se envolveu nisso tudo, porque se juntou a partidos que não prestam, está aí cheio de partidos que não prestam, esses partidos institucionais pegam dinheiro do povo e não trabalham para o povo, trabalham para eles, só de discurso, entendeu? O povo tem que compreender, discurso é bom, é bonito, na hora, mas tem que ver a prática de cada político desse. Tem político que fala até de combater a corrupção e se envolve, né, dos bastidores com propina, com recebimento de propina, com desvio de dinheiro, com atos ilícitos, entendeu? Agora, no discurso é muito bom, é muito fácil. Então, eu quero ver a prática de cada um deles. É bom que o eleitor tome consciência disso tudo para quando chegar a eleição, saber quem é quem, né? E tem muito candidato que está se colocando agora como pré-candidato, mas tem que ver a ficha desses caras. A ficha corrida deles, os processos que eles respondem na justiça, inclusive o seu Cícero Almeida, que responde a processo na justiça. A máfia do lixo está aí, ele tem que dar resposta a isso tudo. Tem uma participação de um ouvinte, Paulo Jorge, está no tabuleiro, está acompanhando a participação do Ricardo Rodrigues aqui dentro da programação, quer interagir. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia, Ricardo Rodrigues. É família vocês dois, né? Pois é, não, ainda não. Somos amigos. Veja só, a gente respeita, pelo menos eu, da minha parte, eu respeito toda e qualquer opinião. Toda e qualquer opinião. Vejo o Ricardo Rodrigues aí falando que a militância do PT tem que entrar para tentar socorrer a presidência falida. Mas uma coisa diga você, o verdadeiro povo brasileiro é aquele que não tem partido. O partido é o Brasil. O povo não quer mais esse governo. Esse outro que está aí também, pra gente nem fede nem cheira, mas a gente não quer. O povo está cansado, Marcos Rodrigues, cansado disso que está aí. Dessa forma de governar que está aí. Nós estamos cansados, a gente está num buraco. Você vê, hoje o assalariado está passando uma situação difícil por causa desses 13 anos do governo do PT. Então, é o seguinte, tem que acabar com essa falácia. O povo não tem que ter partido. O partido do povo tem que ser o Brasil. Mas respeita a colocação do nosso amigo Ricardo Rodrigues. Marcos, na escuta, amigão. Tenha um bom dia vocês aí. Obrigado, Paulo. Lá no tabuleiro, a parte alta da cidade também acompanhando. Só lembrando, né, quando o Ricardo falou, não é porque quer que Dilma volte, mas é exatamente, se os petistas acreditam que ela não teve culpa, né, Ricardo? Que comprem essa briga. Exatamente. E, na verdade, quando o Ricardo faz esse desafio para o PT ir para a rua, é porque ele demorou muito para tomar uma atitude e não mobilizou a massa que esperava que mobilizava, né, Ricardo? Exatamente. Por exemplo, na minha categoria, jornalista, né, por exemplo, a gente tem um sindicato, né, no último congresso dos jornalistas, que eu, em Penedo, e do qual eu fiz parte, uma das teses da diretoria, de algumas pessoas ligadas ao PT, era de continuar a luta para tentar salvar, né, o mandato da Dilma e de denunciar junto à população que a Dilma tinha sido vítima de um golpe, né? Outro colega levantou a questão de que essa tese ela está meio furada e que, na verdade, se o PT se envolveu em corrupção e a Dilma não está pagando por isso, o certo era ter novas eleições, porque o Michel Temer também cometeu irregularidades, também estava dentro dessa mesma falcatrua, desse mesmo esquema de corrupção, né, que a Lava Jato... O dinheiro veio da mesma caixa preta. Da mesma caixa preta. Se eles foram eleitos com dinheiro roubado, foram eleitos os dois, a Dilma na cabeça da chapa e o Michel como vice. Então, era para ser defenestrado os dois e ter novas eleições, entendeu? Essa também é a tese mais coerente, é aquela que eu abraço, sabe? Eu acho que eleição é uma coisa muito salutar.
O processo eleitoral, ele traz uma lição para o eleitorado na medida em que é discutido, na medida em que os candidatos são julgados, são avaliados e aqueles que se apresentam melhor, né, devem se eleger. Agora, a gente sabe que todos esses processos eleitorais dos últimos anos para cá, eles foram fraudados, eles foram contaminados e viciados pelo poder econômico, dado a quantidade de dinheiro que era despejado em candidaturas, né? Sujeito que nunca tinha sido nada e do dia para a noite se elegia. Por quê? Porque estava sendo bancado por caminhões e caminhões de dinheiro. E dinheiro da onde? Não é dinheiro dele, do bolso dele. É dinheiro desviado do povo, é dinheiro que era para ser gasto no remédio, na escola, nas estradas, na segurança, enfim. Dinheiro que era para pagar bons salários aos professores, aos servidores públicos, mas não tem. Eles botam a culpa na crise, dizem que não tem dinheiro, que o país está passando dificuldade, mas quando chega da campanha, quero ver faltar dinheiro para comprar voto. Pois é. Ricardo Rodrigues, dá pano para manga, né? E o Paulo ainda deu combustível aqui, pronto. Valeu, Paulo. Obrigado aí também pela audiência. E a todos que ouviram, não ligaram, mas estão aqui mandando mensagens. São 10 horas e 53 minutos. O assunto continua, é rico, exatamente porque a dinâmica da política faz com que ele volte. A gente volta a se encontrar na próxima semana, aguardando quais as articulações dos bastidores e essa delação do Marcelo Odebrecht, quem sabe com novidades na próxima semana. Ricardo, até lá. Com certeza, muito obrigado pela oportunidade. Estaremos aqui de volta na próxima segunda, se Deus quiser. Muito bom. Ricardo Rodrigues é jornalista especializado em política, tá? Cobriu aí os grandes fatos nacionais, foi correspondente de grandes veículos aqui de Alagoas para o Brasil e para o mundo. Também pela Agência Estado, pelo Jornal Estado, pela Folha de São Paulo e também as revistas semanais. Por isso que está aqui completando também a nossa programação, tá bom? Olha só, eu trabalho